Pessoal, beleza? Vamos dar sequência aqui então nessa parte de variáveis, tá? Em Python. As variáveis em si, gente, é basicamente a ideia de você conseguir colocar diferentes tipos de dados para que seu código possa funcionar. E dentro do que a gente conhece aqui de dados, podem ser do tipos numéricos, né? A gente tem os dados inteiros como uma possibilidade. O tipo float ou double, enfim, né? Que são dados decimais, então que tem números após vírgula, né? Outros dados bem conhecidos são os dados do tipo sequência. Então, um dado chamado de string nada mais é do que uma sequência de caracteres. Então, se a gente tem esse exemplo, texto igual olá mundo, isso aqui é um conjunto, né, de caracteres que formam essa frase. E isso tudo é um formato string. Então, tudo que está entre aspas aqui, né, o interpretador do Python adota como uma string, tá bom? O formato lista é uma sequência em que você pode adotar uma mistura de variáveis, tá? Você pode colocar inteiros, você pode colocar uma string no meio, mais um float, e tudo isso, se está entre colchetes, o interpretador do Python inclui isso como uma lista, né? Um formato list. E isso é bem útil, né? Pode você fazer diversas soluções aí com esse formato de lista. E tem o formato tupla. O formato tupla parece muito assim, né, com o formato lista. Ou seja, você pode misturar float com inteiro, com string, né? Só que a notação dele já não é mais colchete, sim parênteses. E a diferença aqui é que a tupla não é editável, tá? Diferente da lista que você pode, uma vez definida a lista, você pode alterar os seus elementos, alongar a lista, diminuir a lista. Na tupla você já não pode fazer isso. Então, uma vez definida a tupla, ela é chamada de imutável. Então, você não pode fazer alterações nela. Há determinadas situações aqui para o código é interessante isso, por isso que a tupla é bem importante entender, mas também tem essa flexibilidade que a lista dá para a gente, então dependendo de caso a caso, você pode optar por um caminho ou outro, mas os dois são sequências de variáveis, tá bom? Existe um tipo também bem interessante que é o chamado dict, né, ou dicionário. E ele, na verdade, ele faz uma mescla do que seria uma lista definindo chaves, né, chaves de nomenclatura. Então, como esse exemplo aqui, eu estou criando aqui, chamando de dicionário, tá, uma variável, e ela é representada pelas chaves, tá bom? E aí o que significa isso? Você pode ter determinadas nomenclaturas para o que são cada uma das posições do seu dicionário e você incluir para cada uma delas um valor em específico. Outro tipo bem interessante é o tipo booleano. O booleano é basicamente a ideia de verdadeiro ou falso, né? É binário. Então você tem o tipo true e o tipo false, que são inclusive palavras reservadas. Então, quando você escreve true, o interpretador sempre vai entender que é um tipo verdadeiro booleano, né? E falso o contrário. Então você pode definir uma variável e adotar esse valor booleano como true ou false. E um último tipo especial aqui, que é o tipo non-type. O non-type no Python é basicamente informar um valor nulo. Ele não é inteiro, não é float, ele não é nada, ele é um none, né? Por isso que é um tipo específico, porque ele não representa uma variável conhecida, ele é uma variável alheia em que se define como vazio, tá? Alguns momentos isso é interessante, mas é bom saber porque volta e meia vai aparecer essas situações aqui para você, tá? E você pode fazer conversões de um tipo para outro. Claro que dependendo do tipo, né, o tipo de conversão, isso vai depender de algum tratamento ou não desse dado. Mas existem conversões que são diretas, como por exemplo, um número inteiro, ele pode ser representado como um número float. Isso não teria problema, certo? O número 1, ele pode ser 1.0. Não faz muita diferença, né? A não ser que, dependendo da situação em que você está fazendo o cálculo, é importante que você considere ou não as casas decimais, né? O tipo lista, ele pode ser interpretado como uma string, né? Ou vice-versa, você pega uma string e transforma ele em lista. Então você consegue fazer essas mudanças de tipo para você encaixar em determinadas posições no código algo em específico.
Bom, pessoal, vamos seguir então com alguns exemplos de como a gente pode fazer conversões, né, de variáveis, e assim fica um pouco mais fácil de entender na prática, tá? Vamos fazer o seguinte, eu tenho uma primeira variável que vou chamar de x, é um nome muito bom, mas é só para exemplificar, e essa variável tem um valor 10. O que significa aqui? Significa que eu já estou colocando um valor inteiro para essa variável, tá certo? Então o interpretador já entende que esse 10 é um valor inteiro, tá bom? Daí eu vou criar uma nova variável, um novo x. E esse x eu quero que seja, na verdade, a representação float desse número 10. Então eu posso fazer essa conversão usando a função float. Então float x, e eu já tenho esse novo número atribuído aqui, né? Esse sinal de igual está atribuindo, então um novo valor de x vai ser colocado nessa variável novo. Então eu posso, só para exemplificar, colocar o print de tela desses dois valores. E assim a gente pode ver que originalmente é um valor inteiro, né? Então o valor 10 aqui, e quando a gente converte para float, vira 10.0. Então eu já ganho aqui as casas decimais para poder trabalhar, tá certo? Então esse novo valor aqui é considerado um float, tá bom? Então vamos fazer uma outra mudança que seria de tupla para lista. Então vamos fazer uma primeira tupla, né? O que seria uma tupla genérica aqui? Vou colocar uma listinha simples de valores, e como eu estou usando os parênteses, então isso aqui me define uma tupla com as entradas 1, 2 e 3, tá bom? E aí eu vou colocar uma nova transformação. Eu quero mudar essa tupla então para lista. Como é que eu faço isso? Eu uso a função list, e aí eu consigo colocar essa minha variável aqui dentro, então ela consegue converter de tupla para lista. Então eu faço a mesma coisa aqui para ficar fácil de visualizar. Eu coloco aqui a função print e eu consigo ver que originalmente é uma tupla, né? A representação aqui em parênteses, e depois a conversão eu consigo passar isso para lista, tá? Para o formato de lista. Até aí tudo bem? Daí um outro exemplo interessante de fazer é, vamos pensar em converter alguma string para um número, né? Então mudar de texto para número. Será que é possível fazer isso? Então vamos imaginar o seguinte, eu tenho uma string que tem esse valor 2. Como eu estou usando aspas, né, eu estou definindo uma string. Então esse 2 aqui está dentro de um formato string. Daí eu posso fazer uma nova variável e eu transformo isso para um valor inteiro, por exemplo. Então eu uso a função inteiro e passo essa variável aqui dentro. Então eu consigo fazer essa mudança de valores de string para inteiro, né? Então quando a gente olha para cá, aqui o interpretador ele omite as aspas, tá bom? Então a gente não vê as aspas aqui na saída, mas ele está passando por string e depois vira um número inteiro. Mas aí você deve estar se imaginando, né? Peraí, mas qualquer string então eu consigo transformar para inteiro ou para um número, enfim. Vamos imaginar então a seguinte situação. Eu tenho uma outra variável que se chama Olá Mundo, tá bom? Agora eu vou fazer a conversão do jeito que eu fiz antes. Como é que vai acontecer se eu colocar para inteiro essa frase Olá Mundo, né? O que vai acontecer? Então vou colocar aqui para a gente poder visualizar. Olha só o que acontece. Aparece um erro de valor. Então o próprio interpretador do Python já mostra para a gente que a mudança literal para inteiro dessa frase Olá Mundo não é possível de ser feita. Então, esse é um cuidado que tem que ter. Nem sempre a gente pode assumir que qualquer conversão é possível. A gente tem que entender os limites em que uma variável pode ser mudada para outra, né? Então, isso tem um certo cuidado, principalmente para string, para algumas tuplas, enfim, dicionários também. Então, você pode ter esse tipo de cuidado para conseguir fazer essa conversão de forma correta, tá certo? Então, nesse exemplo aqui, é para mostrar que realmente não dá para fazer qualquer string ser convertida diretamente para um número, tá? Fazendo simplesmente esse processo.
mas boa parte das conversões vão ser possíveis fazer assim, tá bom? Daí, pessoal, vamos seguindo então com a ideia de fazer alguns exercícios, tá? Que aí facilita um pouquinho mais para poder entender como funcionam as coisas. E aí vamos usar essa dinâmica de pausar o vídeo, tá? A gente lê junto aqui o enunciado, pausa o vídeo, dá uma pensada, experimenta você mesmo fazer, tá? A solução e depois continua a aula para a gente poder pegar junto, né? E fica um pouco mais fácil da gente interagir de forma remota e à distância, tá bom? Então vamos seguir aqui com esse exemplo. Vamos fazer algumas conversões que estão listadas nesse exercício. Então simplesmente fazer de inteiro para float, depois de tupla para lista e depois de string para inteiro. Tá bom? Então vamos seguir conforme esse enunciado. Dá um pause no vídeo, pensa, elabora, depois dá continuidade aqui comigo. Vamos lá, pessoal. Então a primeira situação aqui é a situação de alterar int para float. Tá bom? Então como eu fiz aqui anteriormente, define algum número inteiro. Vou colocar um número aqui. E o novo número é simplesmente chamar a função int, né? Então, int, coloca a variável ali e ele já faz a conversão para a gente. Tá bom? Então, print novo x. Então, aqui a gente já consegue ver que dá para fazer essa conversão. Vamos seguir então para a segunda conversão aqui do exercício, que é tupla para lista. Tá? List. Então, como já fiz, né, anteriormente, eu vou até aproveitar aqui e vou pegar uma colinha, né, que eu já tenho. Então, a gente coloca aqui um exemplo. Assim como eu digitei anteriormente, eu posso fazer uma tupla simples e usar a função list para conseguir fazer essa alteração aí de variável. Tá? Depois vamos fazer string para inteiro. E aí também vou usar esse caso, o exemplo que eu acabei de citar, que é simplesmente fazer um número em formato de string e depois eu uso a função que eu quero numérica, né? Então no caso eu estou transformando para inteiro, tá bom? Perfeito. Pessoal, vamos dar um pause aqui então nessa parte de conversões de variáveis, já deu para entender um pouco como é que funciona isso no Python. E vamos seguir então para a próxima aula que fala sobre funções. Então a gente já teve a parte teórica e vamos seguir para a parte prática. Até mais!